Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nós estamos para o nosso estudo de João. Estou muito animado, faz tempo que a gente não gravava aqui, então estou muito animado para essa volta no capítulo 9 de João. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente também, né? Aproveita também para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você está achando desse estudo e também compartilhe com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas e que também para que também o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para mais pessoas. Beleza? Posso contar com você? Então dá o seu like aí, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe. Então vamos para o nosso estudo aqui, para a continuação do nosso estudo, na verdade, em João capítulo 9. Abre aí sua Bíblia em João capítulo 9. É um texto que eu amo. Todos os textos, na verdade, de João, são textos maravilhosos. E esse aqui fala da cura do cego. É muito interessante, antes da gente começar, a gente separar o capítulo, né? Ou seja, fazer um mini esboço ali de como vai funcionar esse capítulo. Então, se a gente for parar para analisar aqui, a gente vai ver aqui do versículo 1 ao versículo 7 de João 9, conta a história do milagre, conta como aconteceu esse milagre. Já do versículo 8 ao 12 é o interrogatório dos vizinhos, as pessoas que estavam ali perto do cego, interrogando ele quem fez aquele milagre, como fez, por que fez e etc. Depois do versículo 13 ao 34 é o interrogatório dos fariseus. E essa parte é a mais longa aí de todo esse capítulo, né? Esse interrogatório dos fariseus, perguntando o cego ali quem o havia curado, por que no sábado, como ele tinha sido curado. Depois eles interrogam os pais deles, a gente vai ver aqui também. E depois tem também o encontro de Jesus com o cego. Então, Jesus cura aquele cego, ele vai embora, depois ele reencontra com aquele cego, do versículo 35 ao 38, conta a história e essa parte do encontro de Jesus com esse cego. Depois, finalmente, para terminar, a gente tem aí o resto do capítulo, né, do versículo 38 a 41, Jesus ali confrontando os fariseus, como ele sempre fazia muito bem, e expondo a cegueira espiritual dos fariseus, beleza? Então, é um mini esboço aí, só para você entender, se situar de como vai funcionar essa divisão dos versículos de João 9. Então, sem mais delongas, vamos então começar lendo aqui do versículo 1 ao versículo, primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Né? Vamos lendo, na verdade, e a gente vai comentando cada um. A Bíblia diz, João capítulo 9, versículo 1, diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Primeira coisa, aquele homem era um cego de nascença. Ele nunca tinha visto. Eu sei que talvez isso soe óbvio, mas a gente tem que se colocar na cena. É muito importante a gente fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, de me imaginar na situação, né, bíblica ali que está acontecendo, naquele fato. Lembrando que a Bíblia, por mais que também ela é um livro espiritual, mas também ela é um livro de histórias. Ela conta fatos verídicos que aconteceram. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas ela conta fatos que aconteceram. Na verdade, o cristianismo é a única religião, se a gente for dizer assim, considerando o cristianismo como religião, é a única religião do mundo que depende de fatos históricos para ser verdade. Então, por exemplo, o budismo não precisa necessariamente ter fatos históricos para que ela se comprove como religião, né? E outras religiões também, espiritismo, enfim. Já o cristianismo não. Ele precisa que esses fatos históricos sejam verdadeiros para autenticar a fé, especialmente a ressurreição de Cristo. Então, tudo que Jesus fez, nós acreditamos que é verdade, sim, aconteceu mesmo. Esses milagres foram reais e não é apenas uma parábola ali contada, nem simplesmente, né, uma historinha, uma alegoria. Não, é um fato que aconteceu. Embora, sim, essas histórias verídicas apontam para mensagens por detrás delas. Então, o próprio João chama aqui isso de sinais, né? Cada milagre que acontece é um sinal, ou seja, embora sejam fatos reais e históricos comprovados, apontam para um significado espiritual também. Então nós cremos nas duas coisas, que tanto são eventos históricos que de fato aconteceram, quanto também eles apontam para uma mensagem por detrás disso. Mas vamos lá. Então, por que eu abri esse parênteses enorme? Né? Porque a gente tem que se colocar na pele desse cego. Ele nunca havia visto na vida. Uma coisa é alguém que viu e ficou cego.
Outra coisa é a pessoa que nunca enxergou. Ela não tem dimensão, ela não sabe como é que é o mundo. Tudo que ela tem de sentidos, né, ela aprendeu por meio do que ouviu, do que cheirou, dos outros sentidos do nosso corpo. E ele nunca havia enxergado na sua vida. Muito importante esse fato. E a gente precisa realmente destacar isso aqui. Depois dos versículos 2 e 3, a gente vê uma pergunta dos discípulos. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Olha só, geralmente o pecado estava muito relacionado a doença estava muito relacionada a um pecado, certo? Então, se alguém via alguém enfermo, e até hoje a gente vê, né, isso acontecendo, quando alguém vê uma pessoa enferma, ela já aponta o dedo e já fala: olha, fez alguma coisa errada. A gente vê, por exemplo, a história de Jó, a história de Jó, que os amigos dele juntaram ali e ficaram falando: o que você fez, Jó? O que aconteceu? Você deve ter pecado, tem pecado oculto na sua vida, porque Jó estava enfermo. Então, desde o Velho Testamento e até os dias de hoje também, nós vemos que muitas vezes as pessoas elas são rápidas para julgar, elas são rápidas para apontar o dedo. Né? No caso aqui, os discípulos nem julgaram diretamente, eles fizeram uma pergunta, o que é melhor do que apontar o dedo, simplesmente falar que a pessoa pecou. Mas a mentalidade deles era essa: será que ele pecou? E aí Jesus dá uma resposta sempre muito sábia, né? E ele diz aqui no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Precisamos entender o seguinte, que aquele cego não nasceu cego simplesmente porque Deus queria mostrar depois um milagre. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o fato dele ser cego abriu uma porta para que a obra de Deus, né, a obra do Pai, fosse feita na vida dele. Ou seja, não existe milagre sem doença. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, o fato dele estar cego, isso abre sim uma porta para que seja manifestada nele a glória de Deus. Então a resposta de Jesus é essa: nem ele pecou, nem os pais dele. Ou seja, essa cegueira que vocês estão vendo não é fruto diretamente de um pecado específico, apesar de que todos nós nascemos pecadores. E o pecado é como uma doença degenerativa, ela se espalha no mundo e muitas vezes, por exemplo, crianças nascem defeituosas, infelizmente. E aquela criança nem pecou, talvez nem os pais dessa criança pecou também. Mas o pecado é como uma lepra, ele se espalha e depois que ele entrou no mundo, através de Adão, doenças acontecem, muitas vezes sem explicação, nós não sabemos o porquê, Deus o sabe, né? Mas com certeza o pecado entrando no mundo gerou todo esse tipo de doença. Porém, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não tem um pecado específico, né? Nem ele pecou, nem os pais dele pecaram especificamente para que, como consequência disso, ele ficasse doente, ele ficasse cego. Não, mas uma vez que ele é cego, nele vai se manifestar as obras de Deus. Isso é muito poderoso. Então continua aqui, dizendo no verso 4 e 5, vai acompanhando aí na Bíblia, também deixei o PDF aqui embaixo, para você também acompanhar as minhas anotações, se você quiser, ao decorrer dessa explanação aqui. Então, versículos 4 e 5 diz assim: é necessário que façamos as obras de Deus, daquele que me enviou. Jesus dizendo, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha só, nós já vimos aí antes que existem 7 proclamações do eu sou no livro de João. Jesus diz que eu sou o pão da vida, ele diz eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, não é isso? E essa afirmação aqui específica é muito interessante, que é a única afirmação que ele compartilha conosco, porque lá em Mateus 5,18, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Então nós vemos aqui que Jesus é a luz do mundo, mas nós também somos a luz do mundo, certo? É a única que essa afirmação eu sou é a única das 7 no livro de João que Jesus compartilha conosco. Então ele é luz, nós também somos luz. Mas a nossa luz não é própria, né? Nós apenas refletimos a luz dele. Então Jesus é como o sol e nós somos como a lua. É muito bom esse exemplo, porque
exemplifica muito bem aquilo que a gente quer dizer. Então, Jesus é o sol da justiça, ele tem luz própria. Nós somos a lua, nós refletimos a luz do sol, nós refletimos a luz de Cristo. Mas ele diz aqui, eu sou a luz do mundo. Depois, só uma coisa antes. O fato de fazer a obra de Deus de dia faz relação com a afirmação que Jesus disse que era a luz do mundo, certo? Ou seja, o fato de Jesus ser a luz do mundo, ao mesmo tempo, mostra que por causa da presença de Jesus, ele diz ali, ó, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Ou seja, enquanto o sol está aqui, que sou eu, vamos fazer a obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus na terra, a obra do Pai na terra, só pode ser feito através do sol da justiça, que é o próprio Jesus, que é a luz. Amém? Então vamos continuar aqui, versículo 6 diz assim, dito isso, cuspiu na terra e tendo ele feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Então alguns comentaristas dizem que ele criou aos olhos do cego, que ele criou, né, olhos que não existiam no cego. Talvez aquele cego nem tinha os seus globos oculares. E alguns comentaristas citam isso, né, mais uma especulação, não tem nada assim comprovado, mas o fato é que Jesus cura aquele cego, o cego de nascença, alguém que nunca havia enxergado na vida, ele não tinha dimensão de visão alguma, ele não sabia como é que era o mundo, né, pelo sentido da visão. E Jesus cura aquele cego de maneira até esquisita, porque Jesus ele cospe na terra e mistura ali com barro, né, com terra e passa no olho dele. A saliva naquela época também era usado para alguns fins medicinais, para colocar em ferida, coisas do tipo. Mesmo assim, é um fato muito curioso que Jesus ele cura o cego com saliva. Isso mostra que não existe um padrão, né? Se você for ver a história de Bartimeu, por exemplo, Jesus apenas disse uma palavra, né? Você crê que eu posso fazer isso? O que queres que eu faça? E Bartimeu passou a ver. Já esse cego não. Esse cego, Jesus coloca barro ali feito com saliva nos olhos dele e manda ele lavar. Isso mostra alguns princípios espirituais. Primeiro, eu já falei, Deus nunca faz, talvez, do mesmo jeito. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus tem que fazer assim, assado. Não, Deus faz do jeito que ele quer. A segunda coisa também é que Jesus manda o cego lavar aquele barro nos olhos dele para depois enxergar. Ou seja, Jesus estava ali testando a obediência daquele cego. Aquele cego poderia ficar chateado, dizer, nossa, como assim? O cara cuspiu aqui no meu rosto, tal, né? Colocou barro aqui. Mas não, ele simplesmente obedeceu, ele creu. E a gente vê que na Bíblia a obediência e fé estão totalmente ligadas, né? Aquele que obedece a Deus é porque ele creu. E aquele que tem fé, sem obediência ou sem obras, a fé é morta. Né? Como Tiago diz no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Ou seja, o fato do cego obedecer o mandamento de Jesus, mostra que ele creu. Talvez ele não crê necessariamente que ele era o Cristo. Não nesse momento, né? A gente vai ver que mais para frente Jesus se apresenta a ele como Cristo. Nesse momento ele simplesmente creu que ele poderia ser curado. E foi curado, né? Um milagre assim poderoso que vai chamar muita atenção pelo fato de ser sábado, né? O fato de ser sábado, a gente já falou em outros encontros aqui, que era algo que os fariseus tinham tremendo zelo, aquele zelo sem entendimento, como Paulo diz em Romanos 10. Porém, eles tinham muito zelo pelo sábado. E para eles, fazer qualquer coisa com as mãos, ou até mesmo curar, era algo totalmente blasfêmico, se podemos dizer assim. Até hoje, se você for em Israel, por exemplo, você não pode fazer nada com as suas mãos porque no dia do sábado, porque eles têm o sábado como um dia sagrado, né? Então eles levam realmente à risca. A gente vê em outros momentos que Jesus se apresenta como o Senhor do sábado, né? Então, o mais importante do que guardar aqueles mínimos detalhes era, na verdade, você ter o sábado como desfrute, né? Era o dia que Deus descansou da sua criação, das suas obras. Deus não fica cansado. Na verdade, Deus desfrutou da sua criação. Então, o descanso na Bíblia aponta assim, para desfrute.
comunhão com Deus. E era o dia que Deus havia ordenado para que o homem não trabalhasse, para que pudesse talvez ter comunhão com Deus, passar tempo orando. E realmente o sábado era algo muito sério. Porém, o que a cegueira religiosa não permitiam que eles vissem era que o sábado, enquanto sábado, também deveria ser dia de descanso, no sentido de que Jesus poderia sim curar. Ou seja, quando Jesus curava alguém, ele estava dando descanso para aquela pessoa. Isso eles não entendiam, isso eles não aceitavam e não se maravilhavam com os milagres de Jesus, né? É muito estranho isso, eles preferiam fechar o coração e ficar chateado porque Jesus curou no sábado do que se alegrar com os milagres que Deus fazia, que Jesus fazia. Então, isso realmente era muito triste e mostra realmente a cegueira da religiosidade. Cegueira da religiosidade. Mas vamos continuar aqui. O homem foi curado, então, depois de se lavar, mesmo Jesus podendo fazer apenas com uma palavra, como ele já tinha feito com Bartimeu, por exemplo. Jesus muitas vezes chama pessoas para participarem do milagre. Então isso é muito interessante a gente pensar também, porque Jesus nem sempre fazia um milagre do mesmo jeito, nós já falamos isso. Mas segunda coisa, ele chama pessoas para participarem do milagre. Quando Jesus vai multiplicar os pães e peixes, Jesus chama os discípulos para organizar a multidão, né, e para distribuir, por exemplo, os pães e peixes. Quando Jesus cura aquele leproso, ele manda, vai lá no sumo sacerdote e te mostra para o sacerdote, né? Nos 10 leprosos também, ele fala, e no caminho eles são curados. Quando Jesus também vai ressuscitar Lázaro, que inclusive vai ser no próximo capítulo aí de João, Jesus diz, removei a pedra, tirai a pedra, e ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele poderia muito bem também remover a pedra, até porque ressuscitar um morto, convenhamos, é muito mais difícil do que remover uma pedra. Mas ele chama pessoas para participarem do milagre que ele está fazendo. E sim, eu creio que isso também é para nós. Muitas vezes, milagres que Jesus vai fazer, ele vai sim nos chamar para participar desse milagre. Não que necessariamente nós vamos fazer o milagre, mas de alguma forma é muita graça de Deus, Deus nos convidar para participar da obra que Ele está fazendo. Isso é grandioso, é poderoso e mostra que Deus, apesar de não precisar de nós, é uma graça nós o servirmos, é uma graça nós participarmos daquilo que Ele está fazendo, das obras do Pai, como Jesus bem diz aqui. Depois vem o versículo 7. Vamos lá, o versículo 7 diz assim, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele milagre, como todos os outros, era um sinal espiritual. As pessoas eram cegas e não enxergavam seus próprios pecados, nem a divindade de Cristo. Como eu já falei, todo sinal aqui no livro de João é sim literal, é literal. Porém, apontava também para verdades espirituais. Então, o que Jesus quis dizer, e nós vamos ver isso mais para frente, abrindo os olhos desse cego, também era para expor a cegueira espiritual daqueles que não queriam ver Jesus como Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus, como o próprio Deus, o enviado de Deus. Então, Jesus também expõe ali a hipocrisia e a cegueira espiritual daquele povo. Versículo 8 diz assim, então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como um mendigo perguntavam, não é este o filho daquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então esse é o primeiro interrogatório ali, o interrogatório dos vizinhos, como eu já tinha falado. O homem curado teve um encontro com o poder de Cristo, mas ainda não conhecia a Cristo. Então, aquela multidão quer saber algumas coisas. Primeiro, eles querem saber o seguinte, é esse o homem mesmo? Será que a gente não está confundindo? A gente vê até hoje, né? Pessoas duvidando do poder de Deus. Será que esse negócio... Tudo bem que realmente muitos pastores, charlatões e enganadores, eles contratam pessoas para fingirem que foram curadas. Mas eu creio na continuidade dos dons, eu creio que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. E eu creio que sim, embora tenha esses enganadores, Deus ainda assim se move através de milagres. O que não cabe no nosso raciocínio. As pessoas estão se perguntando, será que é ele mesmo? Será que não é outra pessoa? Será que a gente não é uma pessoa parecida? Será que ele não tem um irmão gêmeo, talvez?
Mas ele mesmo dizia, né? Sou eu, sou eu mesmo. E perguntaram, pois, como te foram abertos os olhos? Então a segunda pergunta, tá, é você mesmo, mas como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus veio, né, e colocou as mãos e tal, fui me lavar e estou vendo. E terceira pergunta que eles fazem, onde ele está? Então, como você foi curado? E onde ele está? As formas com que Deus age, muitas vezes, nós não entendemos. E aquele homem também não sabia explicar como. Ele só sabia falar o seguinte, olha, eu lavei meu rosto e agora eu estou vendo. Então, muitas vezes, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e muitos milagres nós não vamos conseguir explicar. E eles perguntam, cadê Jesus? Ele diz, não sei, não sei. Então, isso mostra, né, que aquele cego, por mais que recebeu o milagre, ainda não conhecia Jesus como Cristo. Ele não conhecia Jesus como Salvador. Apesar de, nós vamos ver que ele reconhecia Jesus sim como um profeta. Então, isso também, mais uma vez, né, eu já falei isso aqui em outros encontros, mas muitas pessoas recebem milagres de Jesus, porém não são salvas. Mas por que disso? Jesus pode sim salvar pessoas ímpias, pessoas que não o receberam necessariamente como Senhor e Salvador. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de terem recebido o milagre, elas estão salvas da condenação futura. Aquele homem, sim, tinha recebido um tremendo milagre, não se pode negar, mas ainda não conhecia aquele que o curou. É importante que, mais do que receber milagres, nós possamos entender, conhecer a pessoa de Cristo, aquele que faz os milagres. Então vamos continuar aqui, depois verso 13 ao 15, vamos ler aqui. Então os fariseus, agora entra em cena os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Mesma coisa que ele tinha explicado para os seus vizinhos ali, para a multidão. Por isso, alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos milagres? E houve dissensão entre eles. Olha aí Jesus fazendo divisão, como ele mesmo diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, as multidões, ao verem Jesus, alguns se maravilhavam, outros endureciam o coração. Alguns se convertiam e criam nele, outros diziam que ele não era de Deus, alguns chamavam até ele de Beuzebu, né? E falavam que ele fazia milagres pelo poder de Beuzebu. E aqui é o caso, mais uma vez, Jesus promove ali divisão entre os fariseus. Alguns falam, esse homem não pode ser de Deus. Como que alguém de Deus pode ir contra aquilo que Moisés escreveu? Outros falavam, mas se ele não fosse de Deus, peraí, como que alguém que não é de Deus pode fazer tamanho milagre e sinais? E aí houve uma divisão entre os próprios fariseus, né? A gente sabe ali que, por exemplo, tinha alguns religiosos que já criam Jesus, como José de Arimateia e Nicodemos. A Bíblia não diz outro nome, mas com certeza entre os fariseus, mesmo que poucos, haviam aqueles que ainda creram ou tinham uma propensão a crer em Jesus como Cristo. E aí começa no versículo, continua no versículo 17. De novo perguntavam aos cegos, que dizes tu a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então, ou seja, vamos lá, vamos analisar um pouquinho isso aqui. Primeiro problema do sábado, que eu já falei aqui, não precisa repetir. Os fariseus não se importavam com o milagre feito, apenas com a religiosidade morta. Na mente dos fariseus, Deus só faria o que eles imaginavam que Deus faria. Isso é um perigo para nós. Deus não tem compromisso com com o nosso zelo, com a nossa religiosidade. Deus só pode fazer desse jeito. Não, Deus pode fazer do jeito que ele quiser. Embora sim, Deus nunca contradiz sua palavra, Jesus não contradisse a sua própria palavra, a lei de Moisés, não. Mas o que estava errado ali é a interpretação dos fariseus em relação à lei de Moisés. Os fariseus queriam negar a realidade do milagre. Muitas vezes é mais fácil negar o fato do que se arrepender e mudar de vida. É mais fácil achar uma desculpa para reconhecer Jesus como Cristo do que de fato crer nele. Olha o que diz esse versículo 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes, pois, tu a respeito dele, que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Eles não acreditavam, versículo 18, eles não acreditaram. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais.
Esse é o ápice da dureza de coração. A multidão estava ali testemunhando que ele era um mendigo cego, que nasceu cego, que estava vendo, mas eles preferiam arrumar uma desculpa, arrumar uma outra explicação, do que crer e mudar de vida e se arrependerem. Né? E aí a gente vê agora que os pais vão ser chamados, os pais daquele cego vão ser chamados para serem interrogados também. E versículo 19 diz, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele, ele tem idade e falará por si. Então os pais temeram a perseguição e por isso apenas atestaram o fato de que ele tinha nascido cego. Não falavam nada de Jesus e o motivo era esse, ó. Versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado de que alguém que confessasse ser Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Muitas vezes nós vamos ser colocados em situações que ou a gente fica com medo da repressão humana ou de fato a gente confessa Jesus como Cristo. Jesus mesmo disse, né? Se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do Pai e dos anjos. Então, infelizmente, aqueles pais ali, pelo menos nesse momento, a gente não tem notícia depois do que aconteceu, mas eles ficam com medo. E na verdade, eles não falam nem que sim, nem que não. Só falam o seguinte, ó, nós somos pais desse cego. Ele nasceu cego, de fato, cego de nascença, mas não sabemos como ele foi curado. Interrogai, ou seja, jogou a pressão em cima do rapaz que tinha sido curado. E aí, eles voltam então a interrogar o rapaz pela segunda vez, né? Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Aquele homem estava reconhecendo que ele era profeta. E aí os fariseus, com ciúme, este homem confessa que este homem é pecador. E ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uau, que versículo, que versículo. Algumas lições aqui que a gente pode aprender. Primeiro, como eu já falei, aquele cego não tinha se encontrado e entendido que Jesus era o Cristo. Nesse momento aqui, a revelação dele é progressiva. Você vê que primeiro os olhos naturais dele são abertos, depois ele vê Jesus como profeta, mais para frente ele vai ver Jesus como filho do homem, né, como Cristo. E, por último, ele vai ver Jesus como Senhor, porque ele se ajoelha diante de Jesus no final do capítulo. Mas esse versículo aqui me chama a atenção, porque ele diz, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, enquanto vocês estão discutindo teologia, eu estou discutindo o que Deus fez na minha vida. E eu não estou falando que teologia é ruim, tá? Me entenda. Pelo contrário, precisamos sim buscar uma boa teologia, precisamos buscar nos aprofundar na palavra. Agora, muitas vezes, discussões que não levam para lugar nenhum não devem ser evitadas. Então, por exemplo, se você vai evangelizar alguém, a pessoa começa a te interrogar e falar, mas todo pastor é ladrão, e não sei o quê, e etc, etc, mas a Bíblia não é a verdade, tal, foi alterada. Eu sei que precisamos sim responder, buscar nos aprofundar em conhecimento para responder esse tipo de objeção ao Evangelho, à palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo também, nós não podemos ficar reféns desses argumentos. E muitas vezes nós precisamos simplesmente reafirmar a verdade. Não somos chamados para ser rebatedores, debatedores. Somos chamados para ser testemunhas. Esse homem estava testemunhando. Eu era cego, agora eu vejo. Em outras palavras, né, nesse momento aqui, supondo que ele é um novo convertido, de fato era mesmo. Olha, eu não entendo muito de Bíblia. Eu só sei uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Olha, eu não entendo muito como é que funciona os princípios de hermenêutica, a teologia, a cristologia, a apologética. E sim, precisamos estudar estudo, tá? Não estou dizendo contra isso. Mas, enquanto não sabemos de tudo, podemos simplesmente afirmar, eu era cego e agora eu vejo. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele abriu os meus olhos. O Senhor fez um milagre em mim. Eu nasci de novo. E é isso que ele fala. Eu era cego
e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, versículo 26, que fez ele? Como te abriu os olhos? Olha só, eles não estão acreditando, eles estão perplexos ali. Como assim? Estão chocados. E ele respondeu, eu já disse para vocês, e não me atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha, esse cego aqui, esse ex-cego, na verdade, está ficando ousado, hein? Agora ele provoca os fariseus. Eu já falei uma vez, vocês estão perguntando de novo. Em outras palavras, vocês querem ser discípulos deles? E aí, eles o injuriaram, eles entraram na provocação, né? E falaram o seguinte, olha, versículo 28. Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Somos discípulos de Moisés. Os fariseus, mesmo se considerando discípulos de Moisés, não atentavam à profecia do próprio Moisés. E eu gosto de ler esse versículo em Deuteronômio, se você puder abrir sua Bíblia aí, em Deuteronômio 15, versículo 15 também. Não, perdão, Deuteronômio 18, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. De quem Moisés está falando aqui, gente? Deuteronômio 18, 15. De quem Moisés está falando? Do próprio Cristo. Olha, vamos ali para o mesmo capítulo ainda, versículo 18 ali, ó. Deuteronômio 18, 18. Suscitar-lhe-ei, mais uma vez Deus falando, um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Uau, Deus está dizendo o seguinte, um dia eu vou levantar um profeta no meio de vocês, semelhante a mim, né? É quem está falando, é Moisés no caso, semelhante a mim, Moisés. Quem não escutar esse profeta, eu vou exterminar. Eu vou pedir contas de quem não receber esse profeta. E esse profeta é quem? Cristo Jesus. O próprio Moisés, eles se diziam discípulos de Moisés, mas o próprio Moisés disse que Cristo viria. E eles não o acreditaram. Talvez porque Jesus não veio na embalagem do jeito que eles queriam, né? Eles não receberam a Cristo, como a gente leu lá no começo, na primeira parte do estudo do capítulo 1, que fala, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Então o problema não era Jesus, o problema não era Jesus quebrando o sábado, Jesus não estava quebrando o sábado, ele estava dando descanso para as pessoas no sábado. O problema era a interpretação errônea dos fariseus. Cristo, o Deus encarnado, estava na frente deles, eles não conseguiam ver. Mas vamos lá. Depois eles expulsam ele da sinagoga, né? Vamos lá para o versículo 30, na verdade. Versículo 30 diz assim, ó. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Opa, realmente o ex-cego aqui está bem ousado, né? Versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se você leu o Velho Testamento inteiro, você não vai achar nenhum testemunho de alguém que abriu os olhos de algum cego, né? Jesus abriu os olhos de vários cegos, mas não só dos cegos, ele curou coxos, paralíticos, ele fez surdos ouvirem, ele curou pessoas de várias doenças, ele ressuscitou mortos. Então, ninguém fez tanto milagre como Jesus. Isso para atestar que ele era o Cristo. Mesmo assim, as pessoas não o reconheceram como tal. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. Ensina-nos a nós. E o expulsaram. O que a gente pode entender desses versos aqui? Primeiro que o ex-cego reconhece Jesus como justo. Ou seja, a revelação dele você vê que está crescendo. Ele começa tendo seus olhos abertos, depois ele fala que um homem me curou, depois ele fala que um profeta me curou, depois ele fala, não sei se é pecador ou não, mas eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Depois ele já está reconhecendo, peraí, esse homem que me curou, ele só pode ser justo, porque ninguém abre assim olhos de cegos. Nunca se ouviu falar de alguém que fez isso. Então a revelação dele está sempre crescente, está sempre crescente. A gente vê que esse cego teve mais do que os olhos naturais abertos. Os olhos espirituais dele estão sendo abertos também.
E os fariseus reconhecem a si mesmos como sem pecado, mostrando um ar de superioridade. Ou seja, Jesus quem não tinha pecado. Eles disseram que Jesus era pecador, certo? Agora, eles acusam o cego de ser pecador. Você é pecador e quer ensinar a gente? Em outras palavras, nós não temos pecado. A pior cegueira, como diz o ditado, é a cegueira que não se enxerga. É aquele cego que não se vê. E esse era o caso dos fariseus. Eram pecadores, sim, né? Mas tinham um ar de superioridade como se fossem mais justos, mais santos. E a religiosidade, infelizmente, faz isso com as pessoas. Por isso que quando a gente for até evangelizar, pregar para outras pessoas que não conhecem a Cristo, a gente tem que pregar com espírito de humildade. Nós somos melhores. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos na situação daquele ímpio, ou até pior. Ou até pior. Teve um grande homem de Deus que estavam saindo da igreja um dia, não lembro agora quem era, mas passou um bêbado ali, né? Um bêbado mesmo, na situação de rua ali. E ele falou, nossa, olha só aquele homem ali. E aquele homem de Deus falou, aquele lá seria eu, se Cristo não tivesse me chamado, se eu não tivesse me arrependido. Não somos melhores. Sabe, os fariseus se consideravam superiores, que não seja esse o nosso espírito. Até mesmo a lidar com o mundo, que nós possamos entender que o mundo só é mundo porque eles não viram a Cristo. E nós estaríamos naquela mesma condição. Paulo diz isso em Efésios 2, né? Que antes nós éramos iguais a eles, filhos da ira como também os demais. Nós obedecíamos à vontade da carne e dos pensamentos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, realmente deve haver sempre em nós a visão de que nós éramos pecadores, nós somos pecadores, somos pecadores redimidos pela graça de Deus. E isso deve gerar em nós humildade. Versículo 35 agora, 35 ao 38. Ouvindo Jesus, agora é o encontro de Jesus com o cego, presta atenção. 35, ouvindo Jesus que o cego tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Versículo 36, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse, já o tens visto, e é esse que fala contigo. Jesus se revela àquele homem como o Cristo, como o Filho do Homem de quem profetizou o profeta Daniel. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então percebe que, como eu já disse aqui antes, aquele homem foi tendo revelação aos poucos. Primeiro, os olhos naturais dele foram abertos. Depois ele reconheceu que um homem curou. Depois ele reconheceu Jesus como profeta. Depois ele reconheceu Jesus como justo. Peraí, esse homem só pode ser justo. Nunca se ouviu que um pecador abriu os olhos de um cego. Depois ele reconhece Jesus agora como Filho do Homem. E por último, ele diz Senhor. Olha, versículo 38. Creio, Senhor, Senhor. E o adorou. Ele reconheceu Jesus agora como Deus. Como aquele que havia de vir ao mundo Deus encarnado. E a última parte, então, do nosso capítulo. Mas antes disso, só alguma lição que a gente pode aprender sobre esse último versículo, né? Que Jesus, além de o curar, o salvou pela fé. E a fé sempre se expressa na adoração. Quem crê, adora. Quem crê, adora. Aquele homem, quando ele diz creio, imediatamente ele adorou. A adoração é a expressão mais alta, né? A primeira expressão, na verdade, da fé. Antes de sairmos fazendo obras por aí, primeiro Deus nos chama para um lugar de adoração, até porque ele disse para a samaritana que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O primeiro chamado do cristão não é a grande comissão, apesar de que ela é importante sim, a grande comissão não pode se tornar em nós grande omissão, nós precisamos pregar o evangelho. Mas antes de pregar o evangelho, Jesus diz, permanecer na cidade. E esse permanecer sim, passa por oração, adoração. Adoração é a conexão com o Pai, é a atitude de se mostrar como servo, é a atitude de se curvar, né? Então, aquele homem o adora imediatamente. E aí, para terminar, né, agora vamos para o versículo 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Jesus dá a visão espiritual para aqueles que reconhecem sua condição de cegueira. Neste caso, é verdade o ditado, né? Pior cego é aquele que não se enxerga. Então, Jesus estava ali dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui para dar visão para vocês.
Mas vocês têm que se enxergar como cego. Até contraditório, é se enxergar como cego. Senão, vocês não podem receber a visão que eu posso te dar. Ou seja, em outras palavras, vocês precisam reconhecer os seus pecados. É necessário se colocar numa posição de humildade. O soberbo Deus abate. Não é isso que Tiago diz. 1 Pedro também diz que Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. O soberbo não pode receber nada de Deus porque ele se coloca na posição superior, talvez, até ao próprio Deus. Lembra que Lúcifer, na verdade, fez isso, né? Ali em Isaías 14, falando do rei de Tiro, mas apontando também para o anjo que, uma vez quis ser semelhante ao Altíssimo, Deus o abateu e ele caiu no mais profundo abismo. Agora, em relação a Cristo, não. Cristo, sendo Deus, quer dizer, o diabo, né? O anjo lá, ele não era Deus, mas quis ser semelhante a Deus. Jesus era Deus e é Deus, mas ele se fez como servo. Filipenses 2 diz que ele se humilhou em forma humana e se tornou servo, né, suportando a terrível morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Ou seja, sempre é o caminho inverso. Aquele que se exalta, Deus humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Deus não pode exaltar aquele que não se humilhou. Deus não pode dar vida para aquele que reconheceu sua morte, sua própria falência, sua insuficiência, os seus pecados. Ali os fariseus se colocavam na posição de santos, sem pecados, sendo eles tão pecadores, ou até mais do que os demais. Mas Jesus diz o seguinte: olha, eu vim dar visão para aqueles que não enxergam. O que mostra que é a lição que ele quis passar, né? A mensagem que ele quis passar fazendo aquele milagre. Que, mais uma vez eu reafirmo, é um milagre literal, mas Jesus também trouxe uma mensagem usando aquela cura. E, para terminar, versículo 40 e 41 diz assim: alguns dentre os fariseus que já estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Você está falando que a gente é cego? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado algum. Mas por que agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado? Jesus faz um trocadilho ali de palavras, mas o que ele quis dizer foi o seguinte: os religiosos não se viam como cegos, mas como sabedores de todas as coisas. Por isso, Jesus não poderia oferecer a eles visão total e definitiva do reino de Deus. Eles não poderiam enxergar. Como Jesus também disse, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, mais uma vez, Jesus reafirmando o seguinte: olha só, vocês acham que não são cegos. Esse é o problema. E por causa disso, não tem como vocês receber a minha visão espiritual. Não tem como vocês me ver. Não tem como vocês enxergarem o reino de Deus. Não tem como vocês terem revelação do Pai. Porque a revelação do Pai é para aquele que se coloca na situação de pequenez, de humildade. Beleza, gente? Então esse foi mais um capítulo aí de João. Espero que tenha abençoado sua vida. Lembrando de compartilhar esse vídeo aí com pelo menos 3 pessoas, tá? E espalhe essa mensagem aí. Vamos ficar aqui também. Lembrando que o PDF tá aqui embaixo, tá? Com todas as anotações que eu fiz aqui. Então, fica com a gente aí e se prepare aí para o capítulo 10, que é maravilhoso. Jesus, a porta das ovelhas. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.